Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? Vamos falar sobre o oitavo reino, o reino de Yama, dos Devas, céu de prazeres equilibrados. Lembrando que esse é um mapa mental sobre as 31 reinos de existência e dimensões que Siddhartha Gautama descodificou para elevar o nosso conhecimento, a nossa informação e conseguir entender quais as outras categorias que o universo apresenta para a gente de possibilidade. Estamos no reino do desejo, que é onde os habitantes deste reino ainda operam no ego, que é do primeiro reino ao 11º reino. Eu até dei uma marcação para vocês poderem identificar. Vocês estão no 8ª dimensão, no 8º vídeo. Eu indico fortemente, se você não viu os vídeos passados, que você volte lá e reveja na ordem certa esses vídeos, para vocês terem uma informação e é somente conseguir todos os atalhos desse quebra-cabeça universal conseguir ser montados e codificados no seu DNA. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de onde estamos, lembrando que aqui no canal tem todas as dimensões escritas para você entender como funciona, quais são os seres que vivem nelas, quais são os sentimentos das energias que habitam lá e como você agora, como ser humano, pode sair dessa categoria dos desejos e pode ir para as próximas fases, tá bom? E também, se você é um iniciante desperto, não conhece muito ainda sobre física quântica, teorias de onde você veio, para onde você vai, o que está fazendo aqui, sobre seres estelares, quem são os engenheiros que criou a gente, como que foi formado nossos DNA, eu indico fortemente esses 4 vídeos do canal, que são vídeos para iniciantes, para que você consiga depois vir estudar as dimensões, que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza mental para você. Tá? Vamos começar então? Onde o céu de Yama se localiza dentro do Kamaduto. É como se ele se diferencia dos céus inferiores como Tavasinta e Katumarajika. O Yama é o 3º céu do Kamaduto, acima de Tavasinta e Katumarajika. Enquanto os céus inferiores ainda estão muito ligados a prazeres mais sensorial e até conflitos, como guerra contra os Asuras e Tavasintas. Yama é descrita como o primeiro céu onde os Devas experimentam prazeres equilibrados e menos condicionado ao mundo físico. É um plano mais estável, luminoso e sutil. Qual é a descrição do espaço físico de Yama? Há palácios, cidades, ou sua natureza é mais sutil e luminosa? O Yama é descrito como um mundo de brilho suave e harmonioso. Os Devas vivem em palácios que parecem construídos de luz e cristal. Esses palácios não são sólidos como o da Terra, mas sim manifestações energéticas do mérito de cada Deva. Como é o ambiente e a energia desse céu em comparação com os outros? Existe música, aromas ou apenas estados mentais sublimes? No Yama, os prazeres ainda existem, mas são sutis e refinados. Não há disputa nem tensões. A música é natural, como a vibração suaves do ar. Aroma lembra flores etéreas, que nunca murcham, ou sensação dominante e a serenidade equilibrada sem excesso. É o céu, né? A gente não pode confundir o céu de Yama com o céu verdadeiro. O céu verdadeiro te tira das ilusões, te tira do ego. O céu de Yama ainda você tem esse ego e você tem esses prazeres e desejos. Quem é o Deva Supremo, o regente de Yama? Ele equivale a Saka de Tavasinta?
Sim, cada céu tem o seu regente. No Yama, o rei é chamado de Suyama. Ele não é tão mencionado nos suttas quanto Saka, mas exerce a mesma função de liderança benevolente, governando com harmonia e equilíbrio. Qual é a aparência dos devas de Yama? Eles possuem corpos luminosos e sutis, mais translúcidos, os que os devas de Tavacinta. A beleza deles é descrita como indescritível aos olhos humanos. Como é a estatura em relação aos humanos? São gigantescos comparando a nós. Textos dizem que a altura pode ser medida em centenas de metros, mas é simbólico, o que significa que a sua presença energética é imensa. Quais são as vestimentas, ornamentos ou cores predominantes? Veste como sopa feitas de tecidos celestiais luminosos que mudam de cor conforme a sua mente. A luz predominante é azul dourado, representando o equilíbrio entre celeridade e força. Seus corpos são mais sutis e energéticos ou ainda guardam formas semelhantes a humanas? Guardam formas humanas ideais, mas já tendem ao abstrato, mais leve, mais etérico, quase como hologramas vivos. Como é o mundo que habita em Yama? Um mundo de grande equilíbrio com luminosidade suave, sem contrastes agressivos. Existem palácios, cidades e estruturas como castelo? Sim, há palácios radiantes e cidades que parecem suspensas no ar, feitas com pedras preciosas translúcidas. Lembra muito também a dimensão onde habitam os pleiadianos. O ambiente é físico ou mais sutil e luminoso? Tanto é que Siddhartha Gautama falou sobre Yama, né? Eu não sei se é o mesmo sistema ou a mesma dimensão que esses seres mais iluminados, que ainda têm um ego, né? Então são pleiadianos, sirianos, andromedanos iluminados, mas não iluminados ainda, quer dizer. São andromedanos que têm uma energia maior, mais sutil que a humana, mas a que ainda não se iluminaram. Ambiente físico mais sutil e luminoso é mais sutil e energético, não é físico como o nosso, mas perceptivo com a forma e cor. Que som, cores e sensações predominam nesse céu? Som sutil de música natural, cores suaves, em tom de azul, dourado e branco. A sensação predominante é de paz, contentamento estável. Há jardim, lagos ou ambientes naturais comparados à Terra? Sim, mas de forma elevada. Jardim eternos, lagos cristalinos de luzes, flores que não murcham. Qual é a aparência física dos devas de Yama? Eles mantêm forma humana ou já assumem uma forma mais energética e abstrata? Mantém a forma humana idealizada, mas já tende a se parecer mais com seres de luzes translúcidos. Quais são os tipos de prazeres experimentados em Yama e como eles se distinguem em prazeres mais intensos e sensuais dos céus inferiores? Enquanto os devas de Tavacintas ainda têm prazer muito ligados à sensualidade, Yama, o prazer são mais mentais e emocionais, alegria serena, paz interior, satisfação contínua e deleite em existir em equilíbrio. Os devas e Yama interagem entre si como seres sociais ou vivem mais em estados meditativos e internos de alegria. Isso é bem legal. Será que eles interagem como a gente se interage? Ou é algo tipo, eu tô aqui, você tá aí, enfim. Eles interagem, mas a interação é harmoniosa sem disputa. Vive tanto em companheirismo quanto um estado interno de alegria meditativa. Uma observação que eu vou deixar aqui também, de outros estudos que eu fiz, por exemplo, sobre a Kabbalah, um ser pergunta para um sábio, mas por que o universo nos dá pitadas de glória, de igual esse, dimensões superiores, de harmonia, de amor, de equilíbrio? Por que existe essa dimensão de equilíbrio? Para a gente sentir um pingo de como é ser iluminado, como é estar no Nirvana. Todos os prazeres que a gente vive em vida humana é tipo um petisco gratuito para você sentir o que é estar iluminado, tá? Então esses céus de devas é um exemplo de: oi, ser, tudo bem? Você aí? Olha, isso aqui é como você viver no equilíbrio, amor e harmonia, e você pode sim viver isso por mais tempo, talvez um tempo ilimitado.
se você conseguir se conectar com o seu verdadeiro eu interior e se iluminar. Lembrando que no céu de Yama, os seres ainda não são iluminados, eles ainda habitam o reino dos desejos, eles ainda não reencarnam, eles podem reencarnar como humanos, no inferno, como petas, como animais, ou outras dimensões que Siddhartha Gautama nem citou aqui, essas são as que ele citou. Então você ainda tem o medo da impermanência também, você só consegue ter esse equilíbrio, essa harmonia, essa amorosidade de forma ilimitada se você transcende para a segunda fase. E a gente só consegue fazer isso trabalhando o nosso interno. Então, os yamas, eles ficam tão deslumbrados, eles até esquecem que pode existir coisas negativas, sentimentos negativos, porque lá é muito harmonioso, é muito gostoso, é um equilíbrio muito favorável para continuar nessa imersão. Mas é um pingo de desejo para você passar para o próximo nível. Às vezes você pode reencarnar como humano, se relembrar como é viver no Yama, e isso dá um gás para você trabalhar o seu eu interno aqui na Terra em vida e lembrar que sim, esse prazer, esse equilíbrio de amor e compaixão existe, tá? Quanto tempo dura a vida de um Deva Yama em comparação a Tavasinta? A vida deles é mais longa. Nos sutras, um de Yama equivale a 200 anos humanos e sua longevidade é milhares de dias. Qual é o papel cósmico dos Devas de Yama? Eles são apenas desfrutadores do mérito ou também cumprem alguma função de equilíbrio e proteção universal? Eles são mais contemplativos, mas ainda irradiam equilíbrio para mundos inferiores. Sua função é mais de manter a harmonia cósmica do que guerrear, como os Devas de Tavasinta. Como eles se relacionam com os Devas dos céus inferiores e superiores? Eles são respeitados pelos inferiores e olham com admiração para os superiores. Serve de ponte, menos denso que os inferiores, mas ainda não tão sublimes quanto os superiores. Há registros no Sutra de Devas de Yama interagindo com Buda ou monges? O que essa história revela sobre seu caráter? Pouco, mas há menções de Devas de Yama visitando o Buda. Isso mostra que mesmo vivendo em equilíbrio e prazer, eles reconhecem a supremacia do Dharma. O que é o seguinte, eles estavam no céu, mas o Buda Siddhartha Gautama, ele se iluminou, ele conseguiu atingir o Nirvana, saiu da segunda fase. Então mesmo esses seres tendo toda essa energia, todo esse conhecimento, toda essa maestria, toda essa idade de conhecimento e tudo mais, eles ainda sabem que eles não conseguiram atingir o próximo nível e que sim, eles podem encarnar em outras esferas. E eles estão apegados ainda no ego. Então, quando eles vão ouvir o Buda, que o Siddhartha Gautama tem a dizer, é para eles aprenderem. Lembrando que nem todos vão ouvir, né? Nem todos vão ouvir o que outros querem falar. Quais karmas ou méritos levam o humano a renascer como Yama? Praticar generosidade, moralidade firme, cultivo de estados mentais serenos e equilibrados, meta, compaixão e equanimidade. Esse renascimento exige virtude específica. Além de generosidade e moralidade, como o cultivo desses estados mentais mais refinados? Sim, para alcançar o Yama é preciso equilíbrio mental e cultivo de virtudes interiores além da simples bondade. O que significa isso? Preciso de equilíbrio mental. As meditações. É extremamente importante a meditação para você controlar essa máquina biológica que é o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso espírito e todos os corpos que interagem com ele. Porque assim você consegue aumentar também o seu nível áurico, o seu campo astral. Então, a prática de meditação e reforços em praticamente quase todos os vídeos é extremamente importante. Como você vai meditar? Respirando pelo nariz e soltando pelo nariz também, tá? Lembrando disso. Não é pela boca. Não respire pela boca nas meditações. Você pode meditar, pode ser na hora que você acorda, no mínimo uns 10 minutos, ou antes de você dormir. É muito importante você realizar essa prática. Coloca um cronômetro no seu celular e tenta só estar respirando, tenta estar no momento presente. Lembrando, se você faz academia, você pode meditar fazendo uma esteira, colocando uma música, sempre relembrando de respirar pelo nariz e soltar pelo nariz também.
Dirigindo, você pode dirigir, coloque a sua atenção no momento presente e lembre da sua respiração. Aumente o seu campo. Lembrando também, lembrando, né? Que quando você coloca a consciência na sua respiração, você está protegendo você de todas as cargas negativas de chegar até você. É como se o seu campo expandisse, ele manda uma vibração eletromagnética que seres negativos que não estão na vibração sua, que provavelmente vai ser positivo porque você está fazendo essa respiração, aumentando o seu campo, eles se queimam, eles não conseguem, literalmente não conseguem chegar perto de você mesmo que eles queiram muito. Então sempre lembre de respirar com consciência, tá? Isso é muito importante para você ter uma reencarnação melhor, para melhorar a sua vida atualmente e talvez até conseguir passar para a segunda fase da nossa vida, que é a fase iluminada. Lembrando também, eu acho que tô falando muito lembrando, né? Se você não viu o vídeo dos humanos, é extremamente importante que você veja o vídeo dos humanos e o vídeo dos animais, que lá vai explicar exatamente qual é a importância desse corpo humano biológico para a evolução do seu ser. Os devas de Yama, por viverem em prazer mais equilibrado, têm mais ou menos chances de lembrar da impermanência, que é a morte. Mais chances, porque seu prazer é menos intoxicante, mas ainda assim muitos esquecem da sua vida que também terá fim. Igual aqui, né, gente? O nosso dia a dia às vezes nem é tão bom, às vezes não é tão ruim também, mas a gente esquece que a gente vai morrer um dia. Parece que um dia é uma eternidade. Os devas de Yama, por viverem em prazer mais equilibrado, têm mais ou menos... Oh, meu Deus. O que acontece quando o mérito deles se esgota? Há risco maior de caírem em reinos inferiores ou ter a renascer em céus ainda mais elevados. Depende do karma acumulado, além do mérito que levou a Yama. Alguns sobem os céus superiores, outros se apegam demais, podem cair a reinos inferiores. Como que eles podem subir a céus superiores? Lembrando, atingindo mérito. Como que atingir mérito? É você fazer algo específico para uma pessoa? Não, é você fazer algo com compaixão. O que é compaixão? Você fazer coisas por outros ou coisas específicas sem esperar nada em troca do universo. Eu dou um exemplo, você vai vai ajudar alguém doente esperando que ele melhora, você está esperando algo em troca, mesmo que essa algo em troca seja positivo. É você fazer por fazer. Fazer pela harmonia, juntar méritos. Lembrando, e o próximos méritos é você ter uma consciência de estudos, de outras opiniões, outros universos, não se apegar a nenhum dogma ou nenhuma lei rígida e realizar suas meditações, lembrando de se conectar com a sua fonte divina dentro de você. É possível para o humano se conectar com o Deva de Yama através de meditação ou visualização específicas? Sim, meditações de equanimidade, amor universal, alegria compassiva pode alinhar nossa mente ao nível Yama. Existem mantras práticos e emocionais ou estados de consciência que se aproximam a nossa mente da vibração de Yama? Sim, recitações de mantras de paz, equilíbrio e contentamento sereno são eficazes. Qual arquétipo humano mais reflete a energia de Yama? O artista equilibrado, o meditador contemplativo ou o ser que vive com paz interior? O meditador contemplativo, que vive com paz interior, mas também artista que encontra prazer no equilíbrio e na beleza sem excesso. É um reino mais, assim, digamos, um reino que dá pra gente desfrutar verdadeiramente, porque em outros devas, você vai ver no futuro, você às vezes tem tanto prazer, tanta coisa na sua cabeça, que você esquece que existe o Nirvana, o próximo nível. Agora, nesse céu Yama, ele é um céu muito favorável para a evolução também. Que lições espirituais os devas de Yama oferecem aos humanos? O desapego equilibrado, a harmonia entre prazer e consciência ou a lembrança de que até esse céu é impermanente. As três juntas, o desapego equilibrado, a harmonia entre prazer e consciência e a lembrança da impermanência. Agora é uma canalização de uma meditação para vocês conseguirem se conectar com Yama, caso vocês tenham interesse e
surgiu uma fagulha no coração de vocês. A meditação é o seguinte: vocês vão fazer um mantra 7 vezes. Samatha, equilíbrio e equanimidade. Santi, paz e serenidade. Então, Samatha Santi, Samatha Santi. Tá? A preparação. Sente-se confortável, feche os olhos e faça 3 respirações profundas pelo nariz. Ao inspirar, sinta que está trazendo paz e equilíbrio. Ao expirar, solte tensões, medo e desejos em excessos. Repita mentalmente: equilíbrio é minha essência, serenidade é o meu caminho. 2. Visualização do caminho. Imagine-se ao pé de uma montanha luminosa do Monte Meru. Aos poucos, uma escada de luz dourada surge diante de você, subindo em direção aos céus. A cada passo, você sente que seu corpo está ficando mais leve, mais brilhante e mais sereno. Você passa pelo Reino dos 4 Seis e pelo Tavacinta, vendo ao longe o Palácio Radiantes. Continue subindo até sentir um espaço suave, envolto da luz azul dourada. Você chegou em Yama. O reino de Yama. À sua frente abre uma cidade de cristal, luminoso, com palácios suspensos e jardins eternos. O ar é perfumado com flores sutis. Música suave vibra naturalmente no espaço como se fosse som da própria luz. Você caminha por esse mundo e sente contentamento profundo, sem desejo, sem excessos. Diante de você surge um ser luminoso, de estatura imensa e forma humana idealizada, envolto com roupa dourada que muda de cor suavemente. Seus olhos irradiam compaixão e equilíbrio. Ele se apresenta: eu sou Suama, regente desse céu do prazer equilibrado. Ele toca a sua fronte com a palma da mão e uma onda de serenidade estável invade sua mente. Ouça a mensagem de Suama em seu coração. O prazer verdadeiro é o equilíbrio. Não busque o excesso, nem a ausência completa. Viva em consciência e cada instante terá um palácio de luz. Lembre-se, até aqui tudo é impermanente. Use o equilíbrio como ponte e vai além até o despertar. Agradeça a Suama pelas bênçãos. Aos poucos, imagine descendo novamente a escada de luz até a terra. Respire fundo 3 vezes, sentindo paz, serenidade e harmonia permanecerem em você. Repita mentalmente: carrego a minha luz equilibrada de Yama. Onde eu estiver, o equilíbrio estará. Abra os olhos suavemente. Agora que você fez essa visualização, tem uma mensagem canalizada do ser de Yama. Eu sou Suyama, regente desse céu. Aqui reinamos não pela força, mas pela harmonia. Nossa alegria não nasce de conquistas, mas de equilíbrios interior. O humano busca prazer intensos e se esquece de que a verdadeira felicidade é suave, constante e sem excesso. Se desejam sintonizar nossa energia, cultive a paz na mente, a moderação nos sentidos e a alegria de nascer na simplicidade. Assim, mesmo vivendo na Terra, sentirão em seu coração um reflexo de Yama. Mas lembre-se, até que tudo é impermanente, que nossos exemplos sejam apenas um degrau para que vocês busquem o que não se desfaz, a libertação. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, envie para aquele seu amigo que precisa conhecer o céu de Yama e não perca a próxima dimensão, hein? Conto com você nesse estudo. Tchau, tchau!